ia perguntar sobre as cidades limítrofes, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem Socorro, Aracaju, que é uma próxima a outra, e de repente, né, se você faz de um lado e não faz do outro, eu não sei como é que esse problema seria resolvido, né? Então, acho que deve ter que ter um acordo, né, entre Exato. os dois municípios, no caso. Aqui em Eu penso, Aracaju, né, que assim, isso, aqui em Aracaju a gente tem uma conurbação muito clara entre Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, né? sim. Então existe no momento uma discussão e uma tentativa de uma concessão pública de transporte público que atenda os 4 municípios, justamente por serem municípios codependentes uns dos outros. Então, a gente não teria como dizer que o ônibus que sai de Socorro tem que parar ali no Porto Dantas, porque não, ali já é É, Aracaju, não vai mais dar, e vice-versa, né? Então, a sim. gente tem, por exemplo, no saneamento básico, o abastecimento de água. Se a gente for pensar nos mananciais que servem de água aos municípios sergipanos, é até fácil de perceber que muitos desses rios e desses canais atravessam vários municípios, né, e abastecem todos eles no caminho. Então, isso já demonstra que há interesse comum nesses serviços públicos. Sim, Cleiton. Então, você acabou de falar sobre a ação do poder público, né? Como é que o município deve agir, o que deve fazer, Estado, né? A competência do Estado, a competência da União. E como é que um cidadão comum, né? Eu, você, ou qualquer um outro cidadão, como é que deveria agir em relação a essas questões? Excelente pergunta, porque a gente às vezes se sente tanto impotente, né? A É, verdade é que quando estamos sós, parece que muito pouco podemos fazer. Mas, na verdade, a contribuição de cada pessoa pode ser muito valiosa em alguns momentos. Por exemplo, cada pessoa votou em algum gestor, né? Cada é, pessoa depositou seu voto, não só de confiança, mas o seu voto cidadão na urna. Então, todos nós temos o direito e o dever, de, como exercício de cidadania, de cobrar daqueles que elegemos em respeito das providências. Então, eu posso cobrar do prefeito da minha cidade, posso cobrar dos vereadores da minha cidade a respeito da não revisão do plano diretor, por exemplo. Eu posso também colaborar participando das audiências públicas. Muitas vezes, não só em matéria urbanística, mas em diversas matérias, as audiências públicas são, por vezes, esvaziadas pelo desinteresse da população. Então, a participação popular, ela verdade. é obrigatória, mas mais do que uma compulsoriedade, ela é base lá do Estado Democrático. É ali que o cidadão vê o seu poder se fazer valer. E, claro, Exatamente. a gente vai ter uma cidade com os nossos olhos. Eu não vou apenas receber políticas públicas com os olhos daquele que me vê, mas sim daquilo que eu vejo. Então é muito importante que cada um possa participar. Ainda que nunca tenha participado, nunca tenha ido, são audiências abertas, não tem formalidades, a não ser, claro, a ordem de falas e o registro delas, mas é muito importante que cada pessoa dê sua contribuição. Além disso, cada um pode fazer suas denúncias, ainda que anônimas. Quando vê uma ação ambientalmente inadequada, quando vê alguém fazendo um aterro ilegal, quando vê alguém jogar lixo de obra, lixo residencial, em local que não seja o adequado, quando a gente vê uma ocupação irregular de alguém que está fazendo uma construção sem licença. Então, todas as construções devem ser objeto de licença, seja pela dispensa do licenciamento ambiental, seja pelo licenciamento simplificado, seja pela licença ordinária. Mas é necessário obter a aprovação do poder público. E muitas vezes nós nos calamos a respeito de situações que a olhos nus, a olhos vistos, são irregulares, e muitas vezes, não vai dar em nada, isso é sempre É, assim, ou então deve ser peixe de alguém, e isso acaba é, fazendo com que a gente fique inerte. Mas, na verdade, a gente precisa se encorajar. E se encorajar não precisa necessariamente dar o rosto da cara, a gente precisa dar notícia, fazer a nossa parte.
Isso. Não basta só reclamar sem agir, né? Precisamos agir, precisamos participar como cidadãos, Exato, não é isso? exato. Eu lhe agradeço, Cleidson. Assim, as perguntas sobre a questão urbanística, né, e as questões climáticas que eu tinha para fazer para você eram essas, e eu lhe agradeço. Mas eu queria que você falasse um pouco, antes de a gente concluir mesmo, queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, Ah, que porque nós legal. falamos lá, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, Ah, que sobre o seu legal. Eu estou livro. aqui. É, Eu tenho um carinho muito grande, né, por esses livros, porque eles não são feitos com nenhum objetivo comercial, mas com o objetivo de compartilhar ideias e ajudar, sobretudo, os não iniciados no direito urbanístico a compreender melhor esse mundo, né? Então, eu tenho esse aqui, deve estar um pouco invertido aí na tela, mas pelo é, menos dá para ver, que é o da propriedade urbana e sua função função social. social. Esse foi a primeira obra que eu trato do termo urbanístico. E mais É, recentemente, esse ano, eu digo saindo do forno, porque realmente é, ainda está em saindo do lançamento, que forno, é esse sim, aqui, que é a política, a advocacia pública e a política urbana, e sua urbano. atuação na política urbana brasileira. Então, esse livro, ele condensa não só quais são as funções da cidade, mas, sobretudo, a função da advocacia pública, como braço de consultoria jurídica do poder Interessante. público e que pode e deve auxiliar os gestores a escolher os instrumentos urbanísticos mais adequados, a racionar os recursos públicos, que são escassos, a gente sabe, né? As necessidades públicas são infinitas, mas os recursos são finitos. Então, esse livro ele está disponível no site da editora, que é a Lumen Iuris, e a quem eu agradeço também pela publicação. E é isso, eu acho que ele pode ajudar não só pesquisadores, como gestores, a entender melhor, primeiro, a função primordial da advocacia pública, como braço de consultoria jurídica e representação judicial das instituições, sobretudo do Poder Executivo, e também o passo a passo para que uma política pública urbanística dê certo. A gente precisa identificar os problemas, compor uma agenda de atuação, e isso é papel do gestor, ele foi eleito, está democraticamente legitimado a isso, mas a partir de então é preciso planejar, é preciso instituir e avaliar essas políticas. Então, não basta dizer que fez, a gente precisa saber se deu certo. E é nesse sentido que o livro visa incentivar as pessoas a refletir sobre essas questões. E para quem quiser conversar mais sobre essa temática, sobre direito urbanístico e tantas outras que envolvem as nossas cidades, pode entrar em contato também comigo pelas redes sociais, @Cleiton Nascimento, e vai ser um prazer, uma satisfação conversar com qualquer pessoa. Eu vou deixar esses dados todos, Cleidson, na descrição do vídeo, aqui no caso do canal do YouTube, né? Vou colocar a descrição, vou colocar também dos seus livros, o link dos seus livros, porque quem tiver interesse pode acessar pelo link, não é isso? Pode comprar lá no link. E eu vou colocar aqui, depois você passa para mim, que eu coloco na descrição do vídeo. E obrigado pelo espaço. O Eu que seu agradeço. trabalho é um Obrigada. presente. Obrigada, Cleidson, obrigada. Eu que agradeço, assim, imensamente por você ter aceitado fazer parte desse projeto hoje com essa temática maravilhosa e pouco conhecida, né? Pouco falada, eu acho, pelas pessoas. Infelizmente, né, não é muito falado, porque a gente tem muito a falar, muito a fazer, né? As pessoas precisam ser mais incentivadas. É porque dialogar com o público, dialogar com o povo, parece que dá trabalho, né? Pois Para quem é, gestor. pois é. E a gente Mas, precisa aceitar esse desafio. mas eu gostei também dessa entrevista para que as pessoas, o final, e a pergunta, na verdade, foi proposital, porque as pessoas precisam participar. Então, essa chamada do final e que você deixou bem, elucidou bastante da importância que as pessoas participem, né, para que possam cobrar, né? Não basta apenas reclamar, você tem que ir lá e tem que participar da forma correta, não é isso? Exatamente.
Exato. Então tá. Então, obrigada e eu depois quero lhe ver aqui de novo, Ah, com viu? prazer. Vai ser uma honra também. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Um Então, abração. então, pessoal, até breve e muito obrigada pela participação de vocês aqui e aguardem o nosso próximo episódio. Um grande beijo, sigam-nos nas redes sociais, @terraco da gente. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau.